Olá, pessoal. Eu sou Mariana Mello, esse é o Maturidades. Maturidades Entrevista recebe hoje a psicóloga Cibele Dias. A gente vai falar sobre envelhecer, sobre qualidade de vida, sobre projetos. E bem-vinda, Cibele. Um prazer te ter aqui. Eu que tenho que agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com você e da gente poder falar de um tema tão importante. Bom, meu nome é Cibele Dias, eu sou psicóloga, moro aqui em Salvador, mas atuo no Brasil e no mundo, porque com o online hoje, né, as fronteiras, elas deixaram de existir. Estão atendo muitos brasileiros que residem em outros países, né? Dentro da psicologia, que a psicologia é uma coisa enorme, né? Existem várias áreas da psicologia. Então, dentro dela, eu atuo em duas áreas. Atuo como perita, então eu tenho clínicas tanto em Salvador como em região metropolitana, na área de perícia, onde tem medicina e tem psicologia em um determinado ramo. E tenho o meu consultório, né, que é a Cibele Dias Psicologia, onde eu atendo presencial aqui em Salvador e é onde eu realmente me dedico pessoalmente a essa função e é onde o meu coração reside, né? Então vamos lá. Cibele, como que você se tornou psicóloga? Me conta um pouco da tua história de vida. Vamos lá. Eu me tornei psicóloga na maturidade. Eu planejei ser psicóloga depois de um tempo de vida. Eu fiz uma transição de profissão. Nesse momento de vida que eu estou hoje, quando eu olho o que eu estou fazendo, eu consigo visualizar o momento, inclusive, da decisão, né? A minha primeira atividade, então eu sempre atuei na área financeira, então tenho formação, especialização, atuei durante muitos anos, inclusive como controle financeira, na área de auditoria, né? Utilizo, inclusive, essas habilidades, né? E esse conhecimento, inclusive na clínica. Só que em um determinado momento da vida, sabe quando a gente se faz aquela pergunta? E eu me fiz, graças a Deus que eu fiz. Você está feliz com o que você faz? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê aos 50 anos? Eu me fiz essa pergunta. Em um quarto de hotel no interior da Bahia, quando eu saí de uma indústria onde eu me tornei sócia e cuidava da área financeira dessa indústria e também um pouco da área operacional, porque eu sou metida, né? Eu entro, eu não aguento fazer só uma coisa, eu quero fazer mais coisa. E eu me vi sozinha nesse lugar e eu não tava legal, não estava bom para mim. Eu disse, você está gostando do que você está fazendo? Você se vê fazendo isso? Daqui a 5 anos, a resposta foi não. Se hoje, eu me fiz essa pergunta, se hoje você deixasse de existir, você ficaria feliz com toda a sua trajetória? Você quer fazer mais coisas? Aí eu me respondi, quero. Era 11 horas da noite. Eu peguei meu carro, entrei. E olha que eu tenho medo de dirigir, viu? Na BR. De noite, então, nem pensar. Voltei para Salvador, pensando o que é que eu ia fazer. Essas coisas não se faz da noite para o dia, né? Então, eu precisava planejar. Afinal de contas, é preciso botar, né, arroz e feijão na mesa. Eu sou casada há... Ixi, vai fazer 30 anos. Tenho um filho, né? Já um homem já adulto. Mas naquele momento é uma coisa que mexeria com a família como um todo, né? E fui super bem apoiada por ambos e comecei a fazer minha transição de profissão. Eu não larguei a atividade, claro que eu fazia, porque eu tinha empresas, eu tinha contratos, e comecei a organizar minha vida. Eu já geria empresas da área de saúde, então a psicologia sempre andou próximo de mim. Era um plano para, tipo assim, era como se fosse o plano B do futuro, né? Eu estava próximo dos 40. Eu estava 38, né? Estava ali, hoje eu estou com 52 anos, né? E aí no outro dia, entrei no site da universidade, eu digo, não, eu vou fazer psicologia. Eu não quis partir para atalhos. Eu digo, eu vou fazer o processo todo. Então, eu fiz o curso de psicologia. Depois eu parti para as minhas especializações. E sempre, na trajetória profissional, sempre atuei muito na clínica. Todos os estágios, tudo na área clínica.
E também fiz alguns trabalhos na área da gerontologia, né? Então tenho um afeto muito por essa área e atendo alguns pacientes com esse perfil. E aí eu fui montando a nova profissão ainda na antiga. Muito difícil, porque foram muitos paradigmas, né? Muitas pessoas dizendo que eu estava louca, porque uma vida financeira confortável, né? Oh, consultora, dona de empresa, financeira, mas eu não estava bem, não estava feliz, não era a mulher que eu queria ser. Então, se eu podia gerir tantas coisas, administrar tantas coisas, eu poderia administrar também a minha vida de acordo com o que eu queria. E aí eu fiz essa transição e hoje eu posso lhe dizer, eu vivo 100% da psicologia, com a mesma qualidade de vida financeira que eu tinha antes, que eu própria julgava que eu não conseguiria, eu estava disposta a abrir mão de determinados confortos, não precisei fazer isso. E com mais qualidade de vida de uma forma geral que antes eu não vislumbrava ter se eu continuasse na profissão que eu estava. E aqui estou. Que legal, Cibele. É interessante que eu nem tinha pensado em falar de transição de carreira, mas eu não vou deixar passar essa oportunidade, né? Acho que tem muita gente ouvindo, muita gente que vai se identificar com a tua história e é um super desafio, né? Você olhar para você mesmo e falar, não, eu vou fazer outra coisa e dar tempo e tomar uma decisão é um dar tempo, mas não se pode perder tempo, né? Como é que Exatamente. foi isso para você? Como é que você se sentiu? Qual foi a parte mais difícil? O que você compartilharia com quem pode vir a passar por isso ou já está com essa ideia na cabeça? Eu queria dizer que foi fácil, mas não foi. Foi difícil. E hoje, se você perguntar, Sibeli, você faria algumas coisas diferentes? Eu faria. Eu pediria ajuda. Então, foi difícil, mas eu tive sorte, porque eu tomei boas decisões. Eu tive que ter alguns embates com pessoas mesmo, né? Porque eu tinha relações profissionais, empresariais, de sociedade e de amizades de muitos anos. E dizer que eu não quero mais era difícil. E eu começar a negar convites de trabalho também era difícil. Olhar para minha família e dizer, porque negar um convite de trabalho significa negar dinheiro, né? Mas também eu tenho que agradecer porque muita gente me ajudou. E eu não posso esquecer nunca, e agradeço todos os dias, meu marido e meu filho, porque nunca duvidaram de mim. Eu me emociono quando eu lembro disso, porque o apoio da família, quando a gente toma essas decisões, é muito importante. Na realidade, o apoio da rede, da nossa família, ela é importante para tudo. Não existe qualidade de vida, saúde mental de um indivíduo sem que o entorno não esteja imbuído nisso, né? Então, tanto que eu trago muitas vezes, com a permissão do paciente, né, as famílias para o processo terapêutico quando é necessário, na realidade, quando tem um diagnóstico de fato, né, que a pessoa precisa que a família esteja junto, né? E tive a ajuda também de alguns pares, tal, mas a dificuldade foi porque eu poderia ter tido ajuda de profissionais que me ajudassem nessa construção, nesse plano de ação. Então, algumas coisas eu poderia ter feito mais rápido, mas nada só agradecer. Você acha que essa certeza que você tinha em relação a mudar de carreira, você tinha 40 anos, você acha que essa certeza se deve à maturidade que você já tinha com 40? Tomar uma decisão assim aos 40 é mais fácil ou mais seguro do que quando a gente tem menos idade? Olha, culturalmente, essa faixa etária que eu me encontro, mudar não é tão fácil. Eu acho que os jovens hoje eles conseguem fazer isso com a maior facilidade. O que eu tinha ali a certeza é de que eu era capaz.
eu tinha uma convicção de que eu tinha uma força, uma energia minha, que eu era capaz de fazer coisas, o que quer que eu quisesse. Eu nem sabia direito o que era direito o que eu queria fazer, né? Então, eu fui fazendo e foi dando certo. Mas eu não acho que a maturidade ela ajuda nesse autoconhecimento que a gente tem das nossos pontos positivos. Isso é muito importante, a gente saber o que, é que a gente tem de ponto positivo, mas é mais importante a gente saber também os nossos pontos de melhoria. Onde é que estão as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, para a gente saber no que é que dá para mexer, né? Eu não gosto, nunca falo negócio de defeito, não. É ponto de melhoria, porque a gente sempre pode melhorar alguma coisa. E é por isso que essa ajuda de profissionais, que na época eu não tive, ajuda muito porque você consegue, nesse diálogo que a psicoterapia proporciona, abre insights, abre caminhos, né? É uma das coisas que a gente fala, psicoterapia é o quê? A cura pela fala, né? Não que o psicoterapeuta ele tenha a solução para tudo, de jeito nenhum. Eu utilizo muito com os pacientes de todas as faixas etárias, não só para os maduros, eu trabalho só com adultos, né? Então, hoje, eu digo assim, a minha caçula, o meu paciente mais jovem hoje, tem 22 anos. E a minha também caçula, eu vou dizer assim, né? Porque eu tenho muita afeição por ela, é uma senhora de 87 anos. Então, eu atendo uma faixa etária, mas só atendo adultos. E eu sempre digo a eles, olha, eu não... que mais o especialista aqui entre nós dois é você, porque é a sua vida. Eu estou aqui para vou me dedicar ao máximo, estou aqui para dar o meu, usar a minha técnica, mas eu estou aqui como a gente estivesse num grande labirinto. Você vai na frente, é claro, a vida é sua, mas eu estou aqui atrás com um holofote, com uma lanterna, vamos dizer assim. E a gente vai caminhando e eu vou te mostrando possibilidades. Quem escolhe o caminho a seguir é você. Se eu ver que o caminho está errado, eu alerto, tento puxar, mas ainda que você vá por um caminho não muito correto, eu vou entrar nesse labirinto com você, para na hora que cair, eu poder te dar a mão e te puxar. Então, a psicoterapia, independente do tema, ela funciona mais ou menos assim. Também para uma transição de profissão, onde a gente vai vendo as possibilidades que ali que é possível serem feitas, né? Que legal. Você comentou num papo que a gente teve sobre um trabalho que você fez, acho que, não sei se durante a tua formação, ligada a idosos, acho que era um lar de idosos, e eu queria que você contasse essa história. A gente falou super por cima, e eu queria que você me contasse como foi esse trabalho e o que você pode dividir com a gente dessa tua experiência. De fato, foi um trabalho muito legal, que eu tenho um orgulho imenso de ter feito. Ele foi feito no lar de idosos aqui de Salvador. Fiz bons amigos lá. Começou durante a minha formação, mas ele durou depois, porque eu trouxe depois ele para fora da formação. Então, o projeto se chamava Memórias, Fontes de Vida. Eu, inclusive, apresentei esse depois de feito, né, esse projeto num congresso aqui de Salvador, da Faculdade Fé Católica, do curso de Gerontologia, né, e onde eu, através das práticas narrativas, eu fazia encontros com os idosos escolhidos pela administração desse lar, né, eles se inscreviam e eles me contavam a história deles. Eles me contavam a história deles, a gente fazia 3, 4 encontros e eu ficava ali de ouvinte. Naquele momento, não foi a faculdade que me ensinou. Esses idosos me ensinaram uma das maiores habilidades que um psicólogo precisa ter: a escuta. Então, eu escutava aquelas histórias de 70 anos, 80 anos, 93 anos de história. Colhia aqueles dados e eu uso muito metáfora, viu, gente? Sabe quando a gente faz o suco de laranja? Não tem o sumo, não tem o sumo, o líquido, e tem o bagaço. Muitas vezes as pessoas só olham para o bagaço, né? E olha que o bagaço também é bom, viu? Fibra. Portanto, até no bagaço a gente tira aprendizado.
Mas eu pegava aquelas informações e eu escrevia. E aí eu dava a minha voz àquela história de vida. Uns eu fazia através de poema, outros eu fazia a história mesmo em si, onde eu tirava daquela narrativa todas as potencialidades daquela história de vida, separando o sumo do bagaço, porque muitas vezes o olhar foca no bagaço, esquece de olhar as coisas interessantes, boas, aprendizados, a, a, as vitórias que a pessoa teve ao longo da vida. E aí eu escrevia essas histórias, apresentava para eles, eles validavam, tire isso, bote isso. Então, você esqueceu de falar tal coisa assim. Aí eles começavam, não, mas quando eu tinha 25 anos, lembra aquele namorado que eu enfrentei meu pai? Então, e aí começava, e aí eu fazia essa construção, apresentava, ilustrava. Aqueles que tinham fotos, coisas pessoais, eu coloquei como ilustração. Os que não, eu fui buscar na internet, então eu pesquisava. Quem morava em Maragogipe no ano de 1930, eu tentava, né, enriquecer essa ilustração. E isso gerou uma compilação de histórias, onde a gente depois fez um evento dentro desse lar. As famílias foram chamadas e a gente fez uma leitura, cada um recebeu o seu exemplar, né? E as famílias se viram ali porque era história real. Então, pessoas estavam ali, personagens da vida real estavam ali. Então, foi um momento muito legal, as pessoas saíram muito emocionadas. E um fato que me marcou demais, nesse dia a psicóloga chorou, foi um desses idosos, ao longo desse processo, ele faleceu. Mas eu consegui mostrar a história dele, e ele era um dos mais jovens. Consegui mostrar a história dele, ele validou a história ficou pronta. Então, no dia desse encontro, eu não tive para quem entregar. Essa história ficou guardada lá no lar. Tempo passou, a administração me chama. Cibele, a filha dele, gostaria de encontrar com você. E aí eu fui, retornei, e ela veio me agradecer muito tempo depois, porque ela tinha ficado grávida, e ali estava a história do avô, daquela criança que ainda não tinha nascido, e através daquele relato ela ia poder apresentar o pai dela para a filha. Então foi muito legal. Eu tenho um prazer muito grande com isso. Então, olha quanto aprendizado. Isso não se aprende na faculdade, não. Isso se aprende você se colocando diante da experiência. E isso vale para tudo. Tudo. Então a gente precisa se colocar na experiência. O ser da é aí que a gente começa os grandes aprendizados da vida da gente. E é isso que eu incentivo os meus pacientes, as pessoas, aquelas que estão tanto em transição de profissão, quando estão naquele momento de saber o que é que eu vou fazer da minha vida, é experimentar. Maravilhoso, maravilhoso. Cibele, você falou que você atende pacientes já mais maduros, de várias idades, que você tem uma paciente até de 93 anos, é isso? 87. 87. E eu queria que você me contasse um pouco sobre esse trabalho de terapia com pacientes mais velhos. Como que eles chegam, como que é esse trabalho? E se é algo que você percebe que está crescendo, a busca de pacientes mais velhos por psicoterapia? Sim. É claro que cada indivíduo tem sua história de vida, né? Mas, em geral, eles chegam naquele momento de o que eu vou fazer. Então, eu tenho alguns que chegam no momento de se preparar para a aposentadoria, onde eles se veem com aquele papel social, né, que o trabalho traz e que é extremamente digno e importante, como se aquilo fosse tirado dele, roubado dele. E ele vem com um luto simbólico, como se ele perdesse a identidade por não ter mais o que fazer. Como não teria mais o que fazer. Então, eu tenho pacientes que chegam antes, aqueles que entendem chegam antes, o que é que eu vou fazer depois? Estou ansioso, vou dar entrada. A pessoa está com tudo pronto para dar entrada e segurando ali porque não quer sair. Então, a gente faz um trabalho para preparação para
esse novo ciclo de vida. Engraçado, eu separei aqui um texto, um poemazinho de Fernando Pessoa, porque eu acho que ele fala muito disso, que é o tempo de travessia. A aposentadoria é um tempo de travessia. E ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. A gente não precisa chegar na tal maturidade para pensar desse jeito, sabe? Então, essa faixa etária especificamente, foi a pergunta que você me fez, a gente trabalha nessa coisa dessa desconstrução. É um reinvente-se. E muita coisa pode ser feita. E eu aprendo demais com eles, viu? Então, uma senhora, professora, ela é muito interessante. Ela veio, né, ela não deu entrada ainda, viu? Ela veio e ela veio se preparando. Então, ela veio, tá comigo há um ano. Ela veio muito ansiosa, sem dormir, conflito, algumas coisas em casa, tudo por conta desse medo do perder essa atividade. E a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo, já ela fazendo esse novo projeto de vida. Hoje ela já está saindo, mas ela faz teatro. Ela descobriu um tal de um toca-tambor, que eu nem sabia que tinha aqui em Salvador. Ela hoje se apresenta, ela faz toca-tambor, 67 anos ela. CrossFit. Ou seja, ela começou a criar novos ciclos, grupos sociais para ela pertencer. Porque o trabalho tem essa coisa, né, do pertencimento. Então, quando você perde aquilo, é como se você perdesse uma utilidade. E você não é trabalho, nós não somos só trabalho. Né? A gente é muito mais do que isso. É uma parte importante de nós, mas a gente é mais. É como se a gente perdesse um sobrenome, né? É uma parte da vida mesmo que se vai. Eu queria te perguntar uma coisa. Você percebe, no momento, até linkando com esse poema lindo do Fernando Pessoa que você leu, você percebe, às vezes, quando a gente... Uma pessoa que já está nessa fase, ela tem uma dificuldade em reconhecer quem ela é, o que ela gosta, o que faz sentido para ela, porque ela ficou tantos anos trabalhando, tá tão no automático e de repente rola um estranhamento, assim, tipo, nossa, mas o que faz sentido para mim, né? Quem sou eu? Você acha que acontece isso? Essa dificuldade em se achar depois de muitos anos trabalhando e fazendo o que tinha que ser feito ali para pagar as contas e viver? É aquela coisa do para que eu existo? Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Então, em algumas pessoas ocorre esse monte de perguntas, essas interrogações, e o que pode se instalar, e a gente precisa ter atenção nisso, é aquela coisa da desesperança. Achar que não tem mais o que fazer, né? Então, o trabalho é para mostrar que tem muito o que se fazer, inclusive utilizando as habilidades, o conhecimento, toda a sabedoria adquirida ao longo da sua trajetória, né? Então, se você é uma professora, se você é uma especialista em matemática, por que não criar um projeto e você vai fazer um trabalho voluntário com crianças com dificuldade de descalculia? Esse é o projeto da minha paciente, que ela vai fazer, ou seja, ela de alguma forma ela vai continuar servindo de acordo com o grande saber que ela tem, né? Que é descalculia? Acho que eu tenho isso. Que é? Era bom chamar para ela explicar, mas o que ela me explicou existe o TDAH, né? Então existe uma dificuldade com números, né? A pessoa tem uma dificuldade com essa questão de cálculos mesmo, da matemática. E aí ela entra com as técnicas que ela criou ao longo de tantos anos, né? De lecionando, para poder assistir
aquelas crianças, aqueles jovens nessa alfabetização, não sei como é que ela vai, não sei que faixa etária ela vai pegar não, mas eu sei que esse projeto dela existe, espero que ela coloque realmente em prática. Mas é essa coisa, né, de você utilizar a sua bagagem de vida para colocar, dar ao mundo outras coisas, existem outras possibilidades. Os projetos precisam acontecer, os sonhos, eles não podem deixar de existir. Por quê? Já se sabe que essa faixa etária, né, os idosos, o boletim epidemiológico, né, que foi lançado, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, os velhos, eles estão no perfil de risco para o suicídio. Setembro Amarelo está chegando aí, isso vai ser dito. A gente precisa olhar para os nossos idosos, né? A gente precisa olhar para nós, os cinquentões, quem está nos 40 também, para que a gente possa fazer um planejamento de vida, não é só de carreira, de vida, para que a gente possa ter longevidade, com qualidade de vida, com ciclos, né, sociais de pertencimento, para que a gente sempre esteja instilando esperança nessas pessoas, para que elas não cheguem em um determinado momento de vida achando que não tem mais o que fazer. E tem muito a se fazer. Eu costumo dizer que é como se fosse se preparar para a longevidade, é como se fosse fazer guardar dinheiro ou fazer exercício para você ter tônus, né? Quer dizer, é uma coisa que não adianta você cuidar disso só quando você já tiver chegado numa determinada idade, mas é um plano para a vida mesmo, né? De você cuidar dos teus afetos, das tuas escolhas, do que você está fazendo com a tua existência ali, e isso é todo dia, né? É algo que te faz questionar o que você está fazendo todos os dias da sua vida. Cibele, agora uma pergunta da sua opinião, assim, qual que é a parte boa da maturidade? O que é incrível e o que você acha que tem de mais legal em ficar mais velho? Vou falar por mim. Uma mulher vou fazer 52 anos agora em agosto, 31 de agosto eu faço 52 anos. Eu acho que a gente se importar menos com as coisas, dar valor ao que tem que dar, sabe? Aprender a dizer sim pra gente, né? Se colocar na agenda. Não deixar que as pessoas nos tirem da nossa própria vida, se colocando como prioridade na nossa vida. Saber que menos é mais. Não preciso ter um monte de amigo, mas eu preciso ter aquele amigo. Não preciso me isolar, né? Não há necessidade de ser sozinho, mas a solitude é muito bom. É muito legal. Aqui mesmo eu estou no meu cantinho da minha solitude, ali, ó. A cadeira, tá vendo? Meus atendimentos online, eu estou em casa, né? Eu faço daqui. No consultório eu faço os presenciais e raramente os online, mas ter um momento de solitude é bom. Se eu tivesse que dizer só uma coisa, eu acho que a gente aprender que menos é mais. Maravilhoso, tá editado já. Agora, vamos lá. Por que é legal fazer terapia na velhice, na maturidade? Eu tenho alguns pacientes que me dizem que é o momento que ele tem para falar dele. Os idosos, muitas vezes, eles são esquecidos. Eles estão em ambientes familiares. Claro que isso não é generalizado. Existem famílias que valorizam, né, os seus idosos. Existem culturas, inclusive, que valorizam os seus idosos. Os orientais são assim. E é um momento que ele tem para falar dele, né? O que ele sente, as dificuldades, sem crítica, né? E é um momento também onde as questões de saúde começam a se apresentar e a gente tem que exercitar a aceitação. Existe um conceito dentro da psicologia que se chama aceitação radical. A aceitação não é a gente, é isso mesmo, não tem mais nada o que eu fazer. Sentar naquilo e sou vítima e ficar culpando o mundo, os outros e tudo.
Aceitação é você olhar para o que nos acontece como é, sem subterfúgio. Olhar para o problema e ver o que é que eu posso fazer. Sempre a gente pode fazer alguma coisa. Sempre. Mesmo que seja mudar a nossa atitude diante do que a vida nos apresenta. Né? Então, muitos vêm com isso. Normalmente os mais velhos, né? Tem um trabalho também que eu faço com eles na psicoterapia e vem surtindo um efeito grande, é mediação. Me lembrei agora. Mediação de família. Então, eu já fiz diálogo de mãe com filha. Trago a filha, fico eu, uma do lado, outra do outro, fico eu aqui. Elas sabem que é para uma conversa. Eu crio algumas regras, né? E o diálogo ali se apresenta, que não é possível fazer em casa, e o diálogo ali se apresenta, e eu tenho tido grande êxito quando isso acontece, né? Que é estabelecer esse diálogo familiar que às vezes vai se perdendo, né? Por conta da história de vida daquelas relações. Então, já tive filha chamando mãe, ao contrário. A paciente mais jovem, pacientes de 23, 25 anos, jovens, com dificuldade familiar, e traz esses pais da minha faixa etária. Meu filho tem 25. Outro dia eu fiz uma conversa familiar, e olha que eu não sou psicóloga sistêmica, viu? Que é normalmente quem faz isso. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, com a TCC. Mas, como eu tenho um curso e tenho algumas qualificações como mediadora, eu trouxe isso para dentro da clínica. Olha a vantagem de começar psicologia na maturidade. Eu trouxe toda a minha bagagem das coisas que eu tinha. E aí coloquei isso em prol do meu fazer para aquilo que é melhor para o paciente. Então, esses pacientes nessa faixa etária, eles chegam com demandas diversas, mas o mais é ele poder dizer quem ele é nesse momento de vida e o que é que eu vou fazer a partir de agora. Perfeito. Me conta mais da mediação. Como é que é isso? Como é que surge? A pessoa tem um assunto ali, algo, uma pendência para conversar com algum familiar. E como é que funciona? É uma conversa com você ali ajudando a que as partes se escutem? Como que é? Eles vêm para o consultório, né? Na realidade, é um pedido do paciente, então a gente faz o convite para o familiar que ele deseja. Já fiz com marido e mulher, já fiz com casal. E ali o diálogo se dá, né? Claro que eu coloco algumas regrinhas no início, né, para que todo mundo tenha tempo de fala, para que o convidado não ache que meu olhar é enviesado. Eu já explico logo que eu estou ali com uma mediadora, para que aquela conversa se dê da melhor forma, utilizando a comunicação não violenta, utilizando os preceitos da assertividade, né? Mas que as pessoas ali estejam nesse diálogo. Ainda que exista conflito, se os dois estão ali, existe amor, existe relação. Isso precisa ser resgatado. Só que às vezes, no conturbado do dia a dia, a pessoa não acha o tom certo, a palavra certa. E aí cai no outro. Ou seja, a coisa reverbera. Quando você tem alguém ali que dá o ok, e você vai ponderando, aquelas pessoas encontram espaço para que eles possam dialogar, conversar. E a afetividade daquela relação que existe e que naquele momento está abafada pelo conflito, ela começa a florescer novamente, né? Resolve tudo? Não. Mas abre um canal que pode continuar no seio familiar. Maravilhoso. Desculpa, você ia completar? Não, tá ótimo. Nossa, maravilhoso. Cibele, quando eu estudei gerontologia social, né? É uma extensão, eu não tenho formação na área, e eu lembro que o principal mote do curso era falar sobre fragilidade e dependência, falar sobre esse conceito. E aí, muito, muito, muito em resumo, era fragilidade e dependência são características do ser humano. O que acontece na velhice é que a gente passa a ter mais contato com essas fragilidades e dependências e passa a ter que se haver mais com elas. Eu queria te ouvir sobre isso. Como é que
como que a gente lida com esse aumento de contato com fragilidade e dependência com o passar dos anos, porque é algo que de fato acontece. Acho que a gente não pode falar de maturidade de uma forma que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Não, as coisas vão acontecer, a gente vai ter perdas. Mas eu queria te ouvir como psicóloga, o que você acha sobre isso? E o que pode ser um caminho para quem está ouvindo, assistindo, não importa a idade que a pessoa tenha, o que eu tenho que pensar sobre o fato de eu ser frágil e dependente e que eu vou ficar cada vez mais com o passar do tempo? Eu falei muito de você saber quais são seus pontos fortes e encarar os seus pontos de vulnerabilidade, né? Ou seja, aqueles pontos que você pode melhorar. Mas também falei da aceitação, daquilo que está posto, daquilo que não tem jeito, né? Que não dá para fazer de outra forma. Então, eu tenho paciente com Parkinson, por exemplo. A doença está evoluindo. Quanto mais a pessoa não aceita o que tem e não tenta se adequar àquela situação, fazendo aquilo que é possível, os sintomas eles pioram, né? O pedir ajuda também é importante. Agora, a gente não pode deixar de falar sobre o papel da família, da rede de apoio, das pessoas, porque ainda que a pessoa precise de ajuda, ela está dependendo de você, de algumas questões, ela existe. Portanto, perguntar o que a pessoa quer, o que ela está sentindo, trocar ideia com aquela pessoa é extremamente importante, porque ela tem desejos, ela tem querer, ela tem voz. Então, enquanto ela ainda está assim, com a cognição perfeita, que ela pode dizer sim ou não, que ela seja ouvida. Se o sim dela não condiz com a realidade, vamos na ponderação, né? É aí que o diálogo é importante. Mas eu acho que essa questão da aceitação, de você olhar para o problema e ver o que é que você pode fazer, é uma das premissas maiores. E a outra é a família, né? Eu estou rodeada de idosos não pacientes. Eu tenho um pai idoso, eu tenho um sogro e uma sogra. Eu estou com um de 93, uma de 85, meu pai está com 83. Cada um dentro da sua realidade, com as suas limitações e com contextos de vida diferentes. E a gente precisa manejar, né? E nem tudo que eles querem fazer, eles podem fazer. Então, por mais que você diga, às vezes eles querem fazer. E a gente precisa adotar determinadas coisas de segurança mesmo, né? E é conversando. Ou seja, é uma cultura de lado a lado, né? Tanto da pessoa que já está com limitações mais importantes entender e aceitar que ela tem essas limitações, e quem tá, a família que está lidando, também entender que ali tem um indivíduo, um sujeito que tem desejos e que isso precisa chegar num acordo, né? Exato. Você comentou, Cibele, a gente falou um pouco sobre. Eu tenho lido muito sobre os transtornos mentais, enfim, ansiedade, depressão em pessoas mais velhas. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, qual que é a experiência que você tem, separando, né, ansiedade e depressão. Está acontecendo isso? As pessoas mais velhas estão sendo mais vítimas de depressão e ansiedade? Geralmente é algo que a gente associa à vida mais jovem. E queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você tem acompanhado aí no teu dia a dia. Olha, ansiedade e depressão, ela, pelo menos dentro da minha prática, dentro do que eu atendo, ela é a grande maioria de da maioria dos pacientes, né? Ansiedade, ela é sintoma, ela é comorbidade de muitas outras coisas.
E vai dessa agitação mesmo do dia a dia, vai da construção da vida desse indivíduo. Tudo em saúde mental, tudo, absolutamente tudo, é multifatorial. Então a gente não pode dizer que é por um motivo. Então a gente precisa, ao investigar, ao estar com essas pessoas, verificar a genética, verificar a história de vida, verificar ambiente, verificar fatores que a gente chama de predisponentes e precipitantes, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental, que é a linha que eu sigo, a gente conseguir compreender quais são as crenças que esse indivíduo adquiriu ao longo da vida sobre ele, sobre a relação com o outro e sobre o mundo, é extremamente importante. A ansiedade, em geral, ela é nutrida por pensamentos, né? Na realidade, o tempo inteiro a gente é invadido por pensamento automático, né? E esses pensamentos, ele vem com temas. E os ansiosos, eles vêm com temas catastróficos, né? Colocando no futuro, colocando no presente algo que não está acontecendo e sempre de uma maneira muito difícil, catastrófica, ruim. E esse indivíduo, ele fica com aquele pensamento em funil, não encontrando outras possibilidades, né? E fica com aquele pensamento que não sai. Então, quando você traz o indivíduo para o momento presente, sem que ele fique muito no passado, procurando saber as coisas porque estão acontecendo, ou ele fica com um pensamento muito no futuro, porque ele deixa de viver o presente, né? Então, tanto para a depressão, quanto para a ansiedade, quanto para ou qualquer outras comorbidades ou diagnósticos, trazer o indivíduo para o momento presente, que ele consiga identificar os pensamentos automáticos que estão chegando, que ele consiga identificar o que ele sente no momento que esse pensamento chega, para que ele interprete as situações que se apresentam na vida de uma forma real, sem a distorção cognitiva, né, que existe algumas, para que ele possa se comportar da melhor maneira, né? E isso faz com que ele tome melhores decisões. No caso da depressão em si, que é outro fator que está muito presente na nossa sociedade, instilar esperança, né? Novas possibilidades. Agora a gente precisa também tirar alguns estigmas quanto aos tratamentos. Tem muita coisa aí, tratamentos ditos milagrosos, né? E a gente precisa entender que alguns acometimentos, doenças, são doenças do cérebro e que precisa de medicação. E graças a Deus que nós temos profissionais médicos especialistas nisso, que são os psiquiatras, que estudaram para isso e vão poder fazer a melhor prescrição para aquele paciente. Então, tirar esse estigma de que vou ficar dependente. Não, gente. A medicação vem para desinflamar esse cérebro, para fazer com que você funcione melhor, para estabilizar o seu humor, né? Para que você possa tomar melhores ações e até para que a gente possa trabalhar dentro da psicoterapia. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. E aí me ocorreu aqui a questão, né, dessa questão do estigma. Às vezes para gerações que já viverão mais, é maior ainda, né? Eu imagino que hoje, para quem já tem mais esse letramento, galera 40 menos, 30 menos, que já está mais versado nesse assunto de saúde mental era um tema que não existia, né? Não se falava, quer dizer, não se falava nesse termo, né? Não tenho dúvida. Talvez seja ainda mais difícil por uma questão cultural mesmo, e imagino o Brasil grande do jeito que o quanto as pessoas com menos acesso à informação podem sofrer com isso. Olha, eu acho que vale a gente refletir, porque tem os dois lados da moeda, e eu vivencio isso na clínica, os dois lados da moeda, né? Então, tanto tem o estigma, aquelas pessoas que recebem algum tipo de diagnóstico, exemplo, transtorno bipolar, né? É uma doença crônica, como tantas outras, né? Como a diabetes, como hipertensão,
e que a pessoa precisa tomar medicação para a vida toda, né? Por que você toma medicação para as outras coisas e para as doenças crônicas ligadas à saúde mental você reluta, né? Então existe essa parte desse estigma e a gente vai com muita psicoeducação para poder a pessoa aderir, ok? E as pessoas, quando descobrem esse diagnóstico mais tardiamente, sofreram uma vida toda com algo que ninguém nunca descobriu e se descobre agora assim, tem uma relutância sim. Mas o outro lado da moeda é igualmente preocupante. Porque esses jovens, 20, 30, o saúde mental agora muito em voga, tem muita gente se automedicando. Tem muita gente prescrevendo muita coisa. Então tem medicação para acordar, tem medicação para dormir, tem medicação para ficar alegre, tem medicação. Você entendeu? A gente precisa deixar os extremos. Não é 8 ou 80. Então receber jovem, né, com vício em medicação é muito ruim. Cibele, é interessante você tocar nesse assunto. Eu imagino que esse público mais jovem hoje tem muito essa relação de vamos resolver as coisas rápido, né? Por que é tão difícil o caminho da terapia? Por que é tão mais tentador tomar um remédio e resolver ali ter essa sensação de que você vai resolver rápido ou vai fazer o que tem que ser feito? O que você acha que vai acontecer assim no futuro em relação à percepção das hoje crianças, futuros jovens, adultos, em relação a entender o processo de fazer uma terapia e quanto tempo isso pode levar e quão árduo pode ser esse trabalho? Primeiro é que é o mais fácil, né? Então existe uma baixa tolerância à frustração, baixa tolerância a desconforto e a pessoa quer resolver aquilo de forma rápida, sabe? E o que eu vejo é que muita gente está lançando mão de estratégias compensatórias muito preocupantes. Álcool, medicação, sexo, compulsão por compras. Tem um paciente com compulsão por compras. Compulsão por compras. Ou seja, quer algo de fora que resolva o seu problema de dentro, né? Porque não quer se aproximar daquilo que lhe gera desconforto, seja ele qual for. Não necessariamente a pessoa precisa ter um diagnóstico fechado, né? Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas. Terapia para todo mundo tem que fazer terapia? Não. Existe um percentual de população que tem boa resolução de problemas, né? São pessoas eficientes e eficazes, né? Elas conseguem gerir as coisas da vida de uma maneira extremamente funcional. Elas conseguem fazer a conexão das coisas. Não, elas ficam tristes? Ficam. Elas ficam alegres? Ficam. Tristeza não é ruim, não, gente. Tristeza faz parte. As emoções todas elas precisam ser sentidas. Então, não precisa fugir do medo, não precisa fugir da tristeza. Ele veio ali para lhe comunicar alguma coisa. Pare e veja que comunicação aquele sentimento está querendo te dar. Então, tem pessoas que conseguem fazer isso. É evidente que em algum momento da vida elas podem perder um emprego, perder um ente querido. Então, a psicoterapia, elas podem se favorecer da psicoterapia. A segunda faixa são pessoas que têm traços. É como se fosse um espectro. Se eu tivesse aqui uma régua, eu ia botar como se fosse uma gradação, né? Por exemplo, eu tenho um traço ansioso. Eu oscilo entre o segundo e o primeiro, né? E essa gradação, então, a pessoa tem dificuldade de resolver problema, não sabe dizer um não, é muito permissivo, entra em relacionamentos e não sabe sair, né? Traço ansioso mesmo, às vezes tem dificuldade de comunicação, né? E aí a terapia vai ajudar muito a pessoa a poder manejar isso e aprender habilidades. Tudo a gente pode aprender. A TCC faz muito isso, que é treino de habilidades sociais, né? E existe um terceiro grupo, que é uma população menor, mas infelizmente cada dia está crescendo, que são pessoas com diagnóstico.
Que aí vem os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, e lá se vai. O DSM está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, o DSM está aqui, não é por isso, olha para aqui. É para rotular o indivíduo? É para rotular isso aqui? Não, gente. Mas se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para plano terapêutico e para tratamento é a mesma coisa. Então a gente precisa saber o que a pessoa tem para saber o que é que a gente vai dar da gente e saber se a gente tem condição de atender aquela pessoa, né? Ou seja, o traço é uma coisa e o diagnóstico é outra. A pessoa pode ter traços e não necessariamente ter o diagnóstico. Não, exatamente. É uma gradação. Então, uns têm mais, outros menos. Aí você vai subindo na régua, né? Você vai subindo ali. E aí você pode, quando aquilo tem um prejuízo significativo na sua vida, por um longo período, né? E aí a gente vai fazer toda a anamnese, toda aquela investigação. E às vezes é um prejuízo significativo em todas as áreas da vida. Aí você fecha um diagnóstico de alguma coisa. E outros têm traços. E aí você consegue manejar, muitas vezes com medicação e terapia, outras vezes só com terapia, porque você vai, no meu caso, que a pessoa vai aprender técnicas tanto cognitivas quanto comportamentais para poder manejar aquela situação que ela se encontra. Você falou dessa dificuldade de lidar com a diversidade e pensando nos futuros adultos, o que a gente tem que ensinar para as crianças? Para quem tem crianças pequenas ou está nesse processo de formar os futuros adultos que vão ser os futuros velhos, o que tem que fazer? O que tem que ensinar ou deixar de fazer do que você vê do que tem acontecido aí nesse período que a gente está vivendo? Pergunta de milhões, resposta de milhões, mas vamos lá. Eu acho que a pessoa deve fazer as suas escolhas por si só. Para pertencer a algo, às vezes a pessoa se anula para fazer parte daquele ciclo. E aí ele não sabe muito bem onde é que está ele e onde é que está o outro. Eu acho que seria uma das coisas assim. Então, entendeu quem é você, o que é que você quer, o que é que você gosta. E isso é construído ao longo da educação dessas crianças, né? Dar autonomia. Não é que você não tenha que dar limite, mas você precisa explicar o porquê do limite, né? Para que essa criança ela possa começar a aprender essas habilidades sociais, de poder saber o que é que ela quer, por que ela quer, de fato, e poder ir em busca da construção das suas coisas, né, e dos seus sonhos. O ciclo social também é muito importante. A gente é um ser de relação. Então, quanto mais diversos os grupos que a pessoa esteja, ela vai conhecendo coisas novas. Eu acho também isso bacana, né? Bem interessante. Eu não trabalho com essa faixa etária, não trabalho com criança nem com adolescente, mas o que eu vejo dos jovens adultos, quando chegam, é essa insegurança, porque não foi construído na infância e na adolescência essa autonomia. E, às vezes, é tudo muito fácil, foi tudo muito dado. E chega na vida adulta, que começa a se deparar com trabalho, dificuldades outras, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não aprendeu a decidir, ele não aprendeu a resolver coisas básicas, né? E às vezes não tem mais nem o pai ou a mãe para auxiliar, e nem é o pai e a mãe que tem que fazer isso, né? A vida toda tem sim, mostrar, apoiar, mas tem horas que é necessário cair, arranhar o joelho para poder caminhar. Como é que a gente anda de bicicleta? E os tombos que a gente leva? Necessário, gente. Então, imagino eu que é isso aí, essa autonomia e essa sensação mesmo de que nós somos, né, para a gente poder fazer as melhores escolhas. Foi a melhor resposta não, mas foi a que eu achei para dar. Maravilhosa, maravilhosa. Agora vamos para as duas últimas. Queria te perguntar como é que você está planejando a sua velhice.
você, Cibele, hoje? Que você, como é que você está planejando? O que você está fazendo para a Cibele de 80, 85, 90 anos? Bom, o momento que eu tô hoje foi o que eu planejei lá atrás, né? Então, quando eu fechei meu olho, eu me imaginei como eu tô hoje. Coisas aconteceram milhares, milhares, milhares. E eu fui adaptando, tipo o rio. O rio é o quê? Caudaloso. Eu não vou ficar batendo em pedra, né? Hoje eu tô cuidando mais da minha saúde, coisa que eu não fiz ao longo do tempo, então hoje eu tenho consequências disso, né? Então hoje eu estou cuidando mais da minha saúde. Acabei de receber o certificado da menopausa. Esse ano o exame deu, Cibele, menopausa, de Senhor Jesus, porque os sintomas que eu sentia não eram sintomas clássicos, né? Do que eu estava esperando. Não tenho calor, não tenho variação de humor, eram outras coisas. E aí, menopausa. Então, estou cuidando mais da minha saúde, da minha alimentação. Atividade física, eu não gosto, mas eu faço, né? Tentando estruturar a minha atividade dentro de um conforto que eu consiga entregar muito, entregar bem, mas que eu tenha qualidade de vida. Então, esse espaço aqui já foi criado pensando nesse futuro, né? Eu não cheguei nem nos 80, eu estou planejando a Cibele de 60. Então, esse espaço aqui, está em casa, foi criado, né, para isso. Criando projetos que possam andar, talvez sem que eu ter tanto que estar presencialmente, como é na psicoterapia, que eu não pretendo deixar nunca, né? Mas poder escolher nichos específicos para que eu possa me especializar mais. Não aumentar tanto a quantidade de pacientes, que eu nunca foi meu objetivo, para que eu possa me dedicar a cada caso. Eu trabalho com TCC, então não chegam casos. Eu trabalho com alguns diagnósticos, né? Então, eu tenho um transtorno bipolar, eu trabalho muito com transtorno de ansiedade, eu tenho paciente com depressão, e tenho esses pacientes dessa faixa de projeto de vida, né? De transição de carreira e de projeto de vida para aposentadoria. Então, eu preciso me dedicar a eles. Então, ter tempo de qualidade, ter tempo com meu marido, que também está envelhecendo junto comigo. Esse ano estarei casada com um idoso, ele faz 60 anos. Então, poder viver mais isso, né? Poder ter tempo. Poder ter tempo. Hoje, sexta-feira, hoje é sexta-feira, essa gravação está aqui acontecendo sexta-feira. Eu não atendo. Meu consultório é fechado. É o dia que eu faço essas coisas de saúde e é o dia que eu faço coisas diferentes, como essa entrevista, né? Quem sabe daqui não nasce um projeto, quem sabe? Então, uma vez eu disse, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. O negócio não é nem ganhar dinheiro, ou seja, eu preciso ter tempo para criar coisas novas, né? Para aprender coisas novas. Se essa entrevista toda aqui, esse bate-papo, se eu tivesse que dizer alguma coisa, sempre aprenda uma coisa nova. Você faz seu cérebro funcionar, você traz novas alegrias, você traz novas pessoas para o seu convívio. Isso vale para qualquer faixa etária, mas para os maduros é extremamente importante. Eu quero aprender coisas novas. Maravilhoso, maravilhoso, Cibele, obrigada. Adorei, aprendi muito. Acho que foi uma primeira conversa de muitas que virão. Estou muito contente de te ouvir, de ouvir tua história, ouvir da tua transição de carreira. Acho que você vai inspirar muita gente e que a gente consiga conversar mais vezes, que seja só a primeira esta. E quero que você tenha muito sucesso e a gente vai ficar em contato aqui pelas redes, pelos vídeos que a gente vai divulgando aos poucos. E obrigada, foi um prazer gigante conversar com você. Eu que agradeço. Eu sou uma. Não é blogueira, né, que chama, mas eu e internet e essas redes sociais estamos namorando. Então, meus conteúdos estão lá no @psi.cibeledias. Tem muito conteúdo lá bacana, muito do que eu falei aqui tá lá. Então, quem quiser, por favor,
vá lá, siga, e estou aqui à disposição para quando você precisar, a gente poder bater papo dos mais diversos assuntos, porque é um aprendizado mútuo. Maravilha.